tem outros, que é a reflexão sobre o novo desenvolvimentismo, né? Que seria um adornamento, uma evolução da reflexão da CEPAL, etc. Eu queria que você, com a tua capacidade analítica e a sua didática e capacidade de síntese, pudesse fazer uma avaliação crítica do como é que você enxerga a proposta do novo desenvolvimentismo. Não, claro, é um prazer discutir essa ideia do professor Brescia, do professor Zé Luiz Loureiro, da UNB, Paulo Gala, né? Vários pesquisadores do campo heterodoxo abraçaram esse adornamento do pensamento cepalino, estruturalista, que ficou chamado o novo desenvolvimentismo. Eu já vi gente se referir como consenso de São Paulo, não sei exatamente que consenso seria isso, mas existe sim esse pensamento. A ideia, eu acho que é uma ideia relativamente simples, né, Márcio? É o seguinte, o que eles estão dizendo é que eu preciso operar a economia num câmbio bem mais desvalorizado. Por quê? Porque um câmbio bem mais desvalorizado, ele vai promover uma transferência de renda do trabalho para o capital, ele vai mexer na distribuição funcional da renda, aumentando os lucros e reduzindo os salários. Esse aumento das rendas do capital vão gerar um aumento do investimento na indústria manufatureira, principalmente, que é o setor capital intensivo. E é esse o setor que tem ganhos de produtividade, ganhos de escala maiores. E quando eu promovo a elevação da participação dos lucros na renda, gera um aumento no investimento na indústria de transformação e gera, portanto, um aumento do crescimento do país, a médio prazo, a produtividade do trabalho vai crescendo. Porque esse setor, o setor manufatureiro, é o setor que incorpora mais tecnologia e que gera maiores ganhos de produtividade. E esses aumentos de produtividade vão se reverter num ganho salarial e, à frente, os salários vão ser maiores do que eles seriam se não houvesse a política. Então, os elementos que estão por trás do novo desenvolvimentismo são os seguintes. Primeiro, a indústria manufatureira, ela tem externalidades positivas. Existem falhas de mercado que fazem com que a gente tenha menos produção, menos trabalhadores operando naquele setor do que o totalmente ótimo. Para corrigir essa falha de mercado, o câmbio tem que ser mais desvalorizado. Para que esse processo de desvalorização do câmbio seja real e não se perca na forma de aceleração inflacionária, a desvalorização do câmbio tem que promover uma mudança na distribuição funcional da renda a favor do capital. Essa mudança gera um aumento do investimento e da produção na indústria manufatureira, que é o setor tradable, é um setor que se beneficia da desvalorização do câmbio real. Isso gera uma aceleração do crescimento com ganhos de produtividade que lá na frente vão redundar em ganhos salariais. Então, eu diria para você, a narrativa é essa narrativa é consistente do ponto de vista lógico. Os testes empíricos que eu conheço indicam que a narrativa ela tem substância empírica. Ela tem um paper muito bem feito, publicado no Journal of Development Economics, em 2012, eu acho, por dois economistas argentinos, o Leviati e o Stuzenegger, que acho super esquisito, porque eu leio os textos novos desenvolvimentistas, ninguém leu, ninguém cita o trabalho do Stuzenegger e do Leviati. O que eles fazem uma coisa muito bonita. Eles fazem um trabalho de chinês a partir dos balanços de diversos bancos centrais, e eles constroem uma série de tempo para diversos países. Então, na verdade, é uma base de dados de painel, porque são muitos países e muitos pontos do tempo. É uma base de dados de painel, em que eles mostram a quantidade, por ano, de acumulação de reservas esterilizadas. O Banco Central que acumula reserva, o que é acumular reserva? Ou seja, o que quer dizer isso? Acumula reservas a uma velocidade maior do que a expansão dos meios de pagamento dentro da economia. Então, é uma acumulação de reservas que não é para aumentar a moeda, é para intervir no câmbio. Então, tem uma variável que é relativamente exógena, de formulação da política, que é a acumulação de reservas em excesso à acumulação de meios de pagamento. E eles mostram que países que fazem isso, o câmbio se desvaloriza, você gera uma transferência de renda do trabalho para o capital e gera uma aceleração do crescimento. Então, toda a corrente de transmissão novo desenvolvimentista, ela aparentemente ela ocorre na prática. Toda a questão, né, vocês viram, da discussão, está associada com a questão de troca intertemporal. Porque a medida, para funcionar, gera uma perda instantânea de salários, porque instantaneamente promove-se uma transferência de renda do trabalho para o capital. Isso gera um aumento no emprego e na produção do setor manufatureiro, que gera um ganho de produtividade e crescimento maior. E lá na frente vai gerar aumento de salário. Então, eu tenho que saber, eu tenho que combinar com os russos. A questão a saber os trabalhadores e os sindicatos estariam dispostos? O que nós temos visto é que, na democracia brasileira, a gente não consegue produzir o modelo novo desenvolvimentista com um equilíbrio de economia política. A nossa economia política inviabiliza a proposta dos novos desenvolvimentistas. Eu acho uma curiosidade teórica só. Eu acho impossível que a democracia brasileira produza isso. Mesmo se nós olharmos os países do leste asiático, que adotaram estratégias parecidas, esses países, quando adotaram essas estratégias, eles não eram democracias. E, de fato, os asiáticos têm uma taxa de poupança muito grande. A gente sabe que poupança grande está associada a câmbio mais desvalorizado. Tem uma correlação clara entre essas duas coisas. O país que poupa muito, o câmbio da média vai ser mais desvalorizado. Então, eu diria que o projeto novo desenvolvimentista ele só se viabilizaria no governo de força. Na democracia, ele é totalmente inviável.